Atividade refere-se a magnetismo. O objetivo do trabalho é construir um objeto que se comporte como uma bússola, utilizando-se materiais comuns de baixo custo. A bússola é um objeto magnético utilizado para orientação e localização geográfica. Sua leitura se dá através de uma agulha indicativa polarizada com linha de indução que aponta para os polos do planeta, polo geográfico norte, que é o mesmo que o polo magnético sul, e contempla em sua base o desenho da roda dos ventos, indicando os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Eu tenho uma agulha aqui, uma bússola, desculpe, como exemplo, vou mostrar para vocês. Então essa indicação no fundo da tela, no fundo do objeto, é o que nós chamamos de roda dos ventos, onde tem as indicações dos pontos cardeais e os colaterais. O princípio físico do magnetismo, do fenômeno magnetismo, ele pode ser definido como a capacidade de atração entre os corpos, através de forças de polo, entre os polos positivo e negativo, ou seja, os materiais possuem dois polos diferentes, com força de atração dos corpos quando os polos são diferentes, e com força de repulsão dos corpos quando os polos são iguais. Essas forças são formadas por campos magnéticos, assim como nós podemos exemplificar a Terra, que apresenta seus polos bem definidos com seu campo magnético, fazendo com que as bússolas apontem para o seu polo norte, que é o polo geográfico. O material que nós vamos utilizar, eu os tenho aqui disponibilizados, vou mostrar para vocês. Então eu tenho um ímã, tá? Esse ímã eu aproveitei de uma porta de armário de banheiro, tá? Um grampo de pasta, um colchete latonado, na verdade, uma agulha de costura tamanho médio, comprimento aproximadamente de 3 centímetros, um percevejo, esse percevejo comum, tá? Uma rolha de cortiça. Eu vou deixar a agulha aqui e o percevejo para eu acabar não me machucando, tá bom? Depois a gente mostra a utilização deles, tá? Um tubo plástico de dimensões pequenas, então eu estou utilizando aqui uma carga já de uma caneta esferográfica, uma carga usada. Não vou utilizar tudo, eu vou na verdade cortar uma ponta, como se fosse isso daqui, ó, tá? Uma cola rápida, tipo cola Super Bonder, tá? Uma caneta para fazer uma marcação de tipo marca-texto, uma lixa, né? Pode ser qualquer lixa, nesse caso aqui estou usando uma lixa de unha, uma tesoura, uma régua escolar e a bússola. Eu vou usar uma bússola para fazer uma comparação, tá? O procedimento para a execução do experimento é o seguinte: utilizando-se do percevejo, então vamos tirar aqui o percevejo, perfure o centro da tampa do pote plástico, tá? Então, esse daqui já está até perfurado, mas vou fazer a perfuração por fora dele, tá? Então está aqui, ó, perfurado, que está aí posicionado, tá? Agora, eu vou tirar a agulha um pouquinho daqui, deixar aqui do lado para não machucar. Fixe a rolha de cortiça no centro de uma de suas bases na ponta do percevejo, tá? Então aqui eu escolho a base que ela está mais plana, então é essa daqui. Então eu vou buscar aqui o centro do percevejo e vou deixá-la fixada aqui. Pronto. Aqui. Introduzo a ponta da agulha no centro da outra base da rolha, tá? Então seria essa outra base aqui. Então eu vou pegar
esta agulha. Eu tenho uma agulha um pouquinho mais comprida. Vou pegar essa agulha e vou colocar no centro dela e tentar deixar o mais perpendicular possível, tá? Pronto. Está colocada. Vamos para outra fase. Corte com a tesoura, tá? Então, cortar com a tesoura um pedaço, um trecho aqui aproximadamente de 2 centímetros desse perfil, tá? Então, cortei um pedacinho um pouquinho menor aqui, mas só com referência, porque na verdade eu já tenho ele pré-montado aqui, tá? E esse corte você pode fazer tranquilamente com uma tesoura, não tem nenhum problema. Tá? Corte com a tesoura aproximadamente 2 centímetros do tubo, é isso que nós fizemos. O próximo passo, abra as pernas do colchete, tá? Do grampo, fazendo com que ele fique plano, seria mais ou menos isso daqui, certo? E como eu disse, eu já tenho uma parte aqui, ok? Ele pede, tá? Meça o diâmetro do fundo do corpo do pote e corte com tesoura o excesso das pernas do grampo. Então, seria pegar o fundo, essa parte aqui do copo, né? Como ele vai trabalhar neste sentido, tá? Então, eu posiciono ele no centro, tá? Eu faço as marcações, eu faço as marcações aqui dos extremos dele, certo? Depois eu corto com a própria tesoura, tá? Então eu já tenho ele cortado aqui no comprimento adequado, só para fazer, olha, mais ou menos assim, tá certo? Tá? Cole o tubo plástico na posição perpendicular no centro do grampo, né? Então é como se fosse pegar esse tubo e colar ele aqui, tá? Para fazer com que ele fique uma colagem um pouco mais efetiva, eu acabei utilizando essas arruelas aqui. Então eu colei primeiro as arruelas, tá? Ok, eu colei primeiro as arruelas para depois então eu poder colar o tubo para ele ter um pouquinho mais de contato e ele ficar efetivamente colado, tá bem? Então, tirando aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, eu fiz exatamente isso. Então, tá aqui, ó, tá? Então, aqui tá essa parte. É o grampo cortado com as duas pontas, tá? Eu colei primeiro essas arruelas para servir como ponto de apoio e coloquei esse tubo, né, que cortei lá da carga da caneta esferográfica. Então apenas isso, tá? Utilize a lixa e raspe uma das extremidades do colchete. Então eu peguei, tá? Esse colchete aqui, ele é latonado. O que significa? Que ele vem com uma camada superficial, né? Então, o que eu fiz? Eu lixei essa camada, certo? Para tirar essa tinta, tá? Esse banho que ele recebe, para ficar exatamente aqui no metal, tá? Por quê? Porque depois eu vou atritar aqui o ímã, e esse ímã, ele tem que estar, quanto mais ele atritar no metal, melhor é o resultado, tá? Então, foi utilizado a lixa, já foi lixado. E aí, esfrega o ímã na região raspada, sempre na mesma direção, tá? Então, é pegar esse ímã, certo? Tá? Ele tá, ó, certo? Então, eu vou esfregar ele sempre na mesma direção, de dentro para fora, não dentro, ó. Estou esfregando ele. Tá aqui, ok? Feito. Introduza o ponteiro da bússola experimento na agulha da base da bússola experimento. Então,
simplesmente colocar aqui, ó. Vou colocar nesse ponto aqui, certo? Ó. Ele está um pouquinho inclinado, ó. Aí, certo? Ok. Qual que seria a orientação? Utilizando a bússola verdadeira, que é esta daqui, verifique que o ponteiro da bússola experimento aponte na direção do ponteiro da bússola verdadeira. Tá? Então, eu estou aqui com a bússola, não sei se vocês podem observar, ok? Que o ponteiro acabou ficando na mesma posição da bússola verdadeira, ok? Marque com a caneta marca-texto a ponta do ponteiro da bússola experimento conforme a indicação do ponteiro da bússola verdadeira. Então, a ponteira da bússola verdadeira está marcando para este lado, tá vendo? Pontinha vermelha, tá? E eu vou marcar a orientação do mesmo lado. Então aqui já está até iniciado, então eu estou marcando aqui, ó. Então esse daqui é o sentido de marcação, sentido de apontamento da agulha. Ok? Tampa o experimento encaixando o corpo do pote da tampa. E aí você acaba protegendo o conjunto. Assim. Pronto. Tá? E aí você marca conforme a orientação no topo do fundo do copo, né, que seria aqui no caso a parte superior, você marca a indicação. A indicação que ele marca é o norte geográfico, o oposto é o sul, a direita é o leste e a esquerda é o oeste. Então está realizado o experimento da bússola. E esse daqui. Eu tenho uma segunda proposta. Eu tenho uma segunda proposta de uma bússola mais simples do que essa. Tá? Então, como material, eu também vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar aqui. Deixa eu mostrar. Então, nós vamos utilizar também de uma agulha média, uma agulha pequena, tá? Um prato, esse daqui é um prato de sobremesa, tá? Um pedaço pequeno de papel absorvente. Esse papel absorvente ele pode ser um papel toalha ou pode ser um papel higiênico, tá? E uma quantidade de água suficiente para encher esse prato, ok? Como que nós vamos realizar? Nós vamos cortar um pedaço deste papel higiênico, né? Um tamanho um pouquinho maior que o comprimento da agulha e mais ou menos 1 centímetro de largura. Então eu já cortei, é esse daqui. O que nós vamos fazer? Olha. Então é um papel um comprimento um pouquinho maior do que a agulha e com a largura mais ou menos de 1 centímetro. Nós vamos derramar a água no prato. E nós vamos posicionar. Eu esqueci de uma coisa. Ainda tem mais um material, que é o ímã. Tá? O que nós temos que fazer? Da mesma forma como nós apontamos lá a agulha da outra bússola, a gente faz a mesma coisa. A gente pega e aponta a agulha, a ponta da agulha, tá? Então a agulha ela tem dois lados, né? A parte da ponta e a parte onde se coloca a linha. Então nós vamos pegar a parte da ponta e nós vamos raspar sempre no mesmo sentido.
eu estou girando a agulha para ficar em todo o seu diâmetro, raspando aqui com o ímã, tá? Agora, a gente posiciona a agulha em cima do papel higiênico e a gente simplesmente deixa ela cair. A ponta da agulha, ela teria que apontar para o mesmo lado que a bússola. Tá vendo como ela já está girando? Olha aí, ó. Ela está se posicionando. Esse lado. Ela apontou esse lado. Eu vou fazer um movimento na água para tentar ver se ela retoma essa posição. Ó. Ela está girando em função do movimento que eu fiz na água, mas ela está se direcionando novamente para aquele lado. Tá vendo? Olha. Se nós fizermos uma comparação com a bússola verdadeira, eu vou tentar aqui mostrar a orientação dos dois. Ó. Tá vendo? Então, a orientação da bússola verdadeira e a tendência da agulha, né, ir para a mesma direção. Tá vendo que ela se movimentou, porque eu movimentei o prato, e ela está retomando sua posição normal. Aí. Ok? Então, este é um experimento construindo uma bússola. Na verdade, eu fiz duas propostas, uma mais simplificada e outra mais elaborada. Tá? O único cuidado que se tem quando vai se manusear é ter cuidado com o manuseio da tesoura e da agulha de percevejo. Né? As questões que eu deixaria colocadas aí para se discutir são três. Primeiro, o lado da ponteira da bússola experimento, que não foi raspado com o ímã, indica qual polo? Polo norte ou polo sul? Nesse caso, estamos tratando do polo geográfico da Terra. Tá? Segunda, se não houvesse uma bússola verdadeira para comparar, como esta aqui, né? Como você saberia identificar se a bússola experimento está indicando o polo magnético da Terra? Ou seja, que outros caminhos você utilizaria para ter esse diferencial? E a terceira, dê um exemplo para qual situação pode se indicar o uso de uma bússola. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.